27 de novembro de 2015. Luiz Fabiano se prepara para dar adeus à torcida do São Paulo amanhã no Morumbi. Rogério Ceni, pelo jeito, não. Focado na Copa do Brasil, Palmeiras usará reservas contra o Coritiba. Depois de gol perdido na decisão, o atacante Nilson deve ser titular do Peixe contra o Vasco. Dorival diz que Lance deixou o jogador muito abatido. Nenê lamenta Vasco ter que torcer por resultados de outros jogos e não vê vantagem em enfrentar reservas do Santos. Em busca de recorde nos pontos corridos, Corinthians deve usar time misto contra o Sport. E a preparação da seleção feminina de futebol para amistoso em São Paulo. Opa, boa noite! O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, ex-campeão brasileiro. O repórter Osmar Garrafa está no CT Joaquim Grava, onde acompanhou o último treino antes do embarque da equipe do Tite para Recife, onde enfrenta o Sport. Boa noite, Garrafa! Quais as informações do Timão? Boa noite, Anitta. Há pouco terminou a movimentação que aconteceu aqui no CT Dr. Joaquim Grava, visando a partida contra o Sport. O Corinthians é campeão brasileiro. Tem mais 2 jogos a cumprir ainda no Campeonato Nacional para encerrar a sua participação na competição. Enfrenta o Sport domingo na Arena Pernambuco e na última rodada encerra aqui em São Paulo, em casa, na Arena Corinthians, contra o Avaí. Para a partida deste final de semana, o técnico Tite veio há pouco e concedeu uma entrevista coletiva. Aliás, de uma forma diferenciada, a coletiva do Tite hoje começou antes da atividade dos jogadores. E aí na coletiva, assuntos diversos, né? Aliás, nós teremos uma matéria toda especial no Mesa Redonda deste final de semana, matéria exclusiva da TV Gazeta com o técnico ex-campeão, com o Tite. E o Tite hoje conversou entre vários assuntos e um que chamou bastante atenção é que das 20 equipes que disputam esse campeonato, ou disputaram esse campeonato, já que o Corinthians é o atual campeão, das 20 equipes que disputaram, só o Corinthians manteve o treinador. As outras 19 equipes acabou substituindo os técnicos durante a competição. O último foi o Atlético Mineiro, vice-campeão brasileiro, demitindo o Levir Coupe. O técnico Tite, em entrevista coletiva, falou sobre esse tema. A legislação ela tem que modificar para que tanto nós profissionais não tenhamos a possibilidade de ficar pulando de um clube para outro e tenhamos a responsabilidade de iniciar um trabalho e permanecer nesse trabalho. E para que as pessoas que comandam saibam selecionar e nos momentos de adversidade elas dividam as responsabilidades e reconduzam o trabalho. Precisa para que o futebol melhore também. A partir do momento da conquista definitiva, ela passa a ter esses desafios. Tem um professor universitário, Capela, em Florianópolis, que quando nós fomos jogar lá, ele fez um comentário comigo que ficou marcante. Ele disse: Tite, a equipe do Corinthians ela passa mais do que futebol. Por que eu estou falando isso? O gancho de dizer assim, a equipe que é campeã é a equipe mais disciplinada do campeonato hoje. E ela quer bater mais disciplinada. O que é mais disciplinado? É menos cartões amarelos e vermelhos? Sim. O que é mais disciplinada? Faz menos falta? Sim. Então é um time que não compete. É a equipe que é a segunda que mais desarma. Ela rouba a bola do adversário para jogar. É a segunda. Então ela traz um componente que ele também é desafiador. De número de gols feitos, de agressividade. Nós estamos sim planejando. Tá, sim. E o primeiro aspecto de planejar é permanecer. O Corinthians, para dar um salto de qualidade, ele tem que permanecer com a grande maioria, se não com todos os atletas. Porque a partir daí, ele consegue dar um salto de qualidade. Se começar a sair gente, vai retroceder. No que retroceder, vai ter que retomar caminho, e esse não é o processo. Olhem as grandes equipes, olhem os grandes vencedores, e as características que o próprio Corinthians tem, é da sua manutenção e a lição que ele tem. Você sentiu, né, Anitta? O técnico Tite indiretamente mandou um recado para a diretoria. O objetivo, o maior reforço do elenco para a próxima temporada é a manutenção deste elenco. E aí, completar o grupo com 1 ou 2 reforços. Aliás, a prioridade para a próxima temporada é pela contratação de um atacante. Um jogador que virá brigar no comando de ataque com Wagner Love. Quanto a Ralf, já que o assunto é manutenção do elenco, as partes chegaram a um acordo no aspecto financeiro. O que ainda causa
causa um certo problema são as luvas do atleta. O atleta teria pedido algo em torno de 4 milhões de luvas, o contrato por 2 anos, e esse é o pequeno detalhe entre aspas, né, que ainda impede que o Ralf possa ser confirmado como novo reforço do Corinthians, mantido no elenco para as 2 próximas temporadas. O que vale para o Corinthians os 2 últimos jogos, porque o Tite não deu férias para o elenco, vale quebra de recordes. O Corinthians tem 80 pontos no Campeonato Brasileiro. Se somar um único ponto dos 6 que ainda tem a disputar, ele será o recordista em relação a pontos do Campeonato Brasileiro, superando a marca que hoje ele divide com o Atlético de 80 pontos, marca alcançada pelo Galo em 2014. Outro recorde que o Corinthians pode bater nesses próximos jogos, número de vitórias. O Corinthians tem 24 vitórias nesse Campeonato Brasileiro, o mesmo número que o Cruzeiro, né? E quando falava de pontos, o mesmo número que o Cruzeiro também. O recorde é do Cruzeiro 2015 e não do Atlético. E o número de vitórias também é o recorde do Cruzeiro, 24 vitórias na última temporada. Se o Corinthians vencer um dos 2 jogos, também bate esse recorde, ficando aí, obviamente, com a equipe que mais somou pontos desde a estreia do Campeonato Brasileiro por pontos corridos em 2006, e também com o número de vitórias. O time que enfrenta o Sport, o técnico Tite, disse que só confirma a equipe amanhã, mas sabemos que o Edilson, suspenso, fica de fora, e 2 jogadores por cansaço muscular deverão ser preservados, talvez figurem apenas no banco de reservas. São eles, Renato Augusto e Elias. Renato Augusto e Elias devem ficar de fora da partida contra o Sport. E só finalizando e completando, lembrando mais uma vez que no próximo domingo, um pequeno trecho do material que nós fizemos com o técnico Tite ontem, uma gravação exclusiva onde o Tite traça toda a trajetória de 2015 do Corinthians, desde o início do Campeonato Paulista, Copa Libertadores, que culminou com o título de hexacampeão. Anitta. Obrigada, Garrafa. A gente vai mostrar um trechinho dessa entrevista daqui a pouquinho. Boa noite, meninos. Tudo bem? Boa noite, Anitta. Boa noite, meu querido Alberto Lena Júnior. Idem. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Tite, além de ser muito competente, ele é muito sereno na análise que ele faz. Eu faço até uma interpretação diferente do Garrafa. O Garrafa falava agora que o Tite deixou um recado para a diretoria. Na verdade, eu acho que já houve até essa conversa no sentido de manutenção desse elenco, visando ganhar, de repente, Libertadores da América e, quem sabe, até o Mundial de novo. Isso me fica muito claro a partir do momento que o Corinthians busca a renovação com o Ralf, que é um jogador que, embora não seja de grande qualidade técnica, mas é um jogador importante no setor defensivo corintiano. Então, o próprio Tite ter dado a ele a condição de capitão, de levantar a taça como campeão, mostra que existe já essa conversa no sentido dessa manutenção. E não é segredo para ninguém que é o melhor caminho. Se a gente pegar o Cruzeiro, bicampeão brasileiro, a gente vai observar que o Cruzeiro manteve a base por 2 anos. Poderia ter vendido o Everton, poderia ter vendido os jogadores que compunham o meio já no primeiro ano. Aí houve como decisão a manutenção desses atletas, e aí o Cruzeiro ganhou 2 anos seguidos. Aí sim, quando perdeu esses jogadores, o Cruzeiro demorou para se recompor, para ser reconstruído, e sobrou para o Marcelo Oliveira como se ele fosse o incompetente da história. E tem um outro detalhe que eu acho que vale a discussão também. O Garrafa lembrou que dos 20 clubes que participam da primeira divisão do futebol brasileiro, 19 demitiram treinadores. Aí fica a pergunta, como se quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quer dizer, os outros 19 times não foram campeões porque trocaram de técnico, ou o Corinthians foi campeão porque manteve o técnico? E se a gente observar, os grandes times que foram campeões, salvo uma exceção ou outra, porque mantiveram um trabalho de longo prazo. O próprio Tite no Corinthians, quando foi campeão brasileiro em 2011, e Libertadores 2012 e Mundial 2012. Jair Pisserni no São Caetano, é fruto do trabalho de longo prazo. Wagner Mancini no Paulista de Jundiaí. Quer dizer, isso mostra que o trabalho a longo prazo, né, dá resultado. O problema é que a maioria dos dirigentes do futebol brasileiro, a maioria é covarde. Então, quando os resultados não acontecem, o que eles preferem? Jogar a cabeça do treinador numa bandeja para dar uma resposta à torcida. Ou estou sendo rigoroso demais na minha leitura, Alberto? Não, você falou tudo. Ou só posso acrescentar o seguinte: precisa de um atacante? Pega o Pato, chega o Pato. É verdade, artilheiro concordo São também. Paulo, artilheiro do campeonato e tal. Ele já está lá mesmo. Não vai conseguir tirar a diferença, né, do dinheiro investido.
mas pelo menos pode, porque fica entrando nesse time organizado, com o Tite, que é um sujeito que sabe trabalhar bem a cabeça dos jogadores, o Pato pode voltar à seleção brasileira e se valorizar muito mais. Claro. E o Corinthians, no final do ano, que vem, fazer um negócio melhor até com ele. Eu, no lugar do... Aliás, o Tite já disse mais ou menos isso. Agora é óbvio, os Cartolas são o fim da picada. O que não é por paixão é por interesse. É verdade. Ele destrói o time. Porque hoje em dia o negócio ficou complicado. Antigamente o dirigente era um empresário, setor rico da cidade e tal, que ia lá até perdia dinheiro, às vezes falia porque ficava metendo dinheiro no clube. Hoje é o inverso. Então, gente, o Brasil é o país do futuro, um futuro longínquo, quase inexistente. Hora da gente falar do São Paulo agora, que entra em campo amanhã contra o Figueirense com 2 objetivos: apagar aquele vexame da goleada para o Corinthians por 6-1 e vencer a equipe de Santa Catarina para continuar na briga por uma vaga na Libertadores. O técnico Milton Cruz ainda não definiu a equipe, mas deve ter o retorno de Luiz Fabiano entre os titulares. E por falar em Fabigol, hoje ele participou de uma polêmica entrevista coletiva. Veja aí na reportagem do Alê Silvestre. Luiz Fabiano é o 3º maior artilheiro da história do São Paulo e o 2º em jogos no Morumbi. Amanhã, contra o Figueirense, o centroavante em casa se despede da torcida tricolor. Eu vou sair com aquela... Uns gostam, outros não gostam, mas no final, com certeza, daqui a algum tempo, tenho certeza que 100% vai sentir saudade, porque, queira ou não queira, eu deixei alguma coisa boa nesse clube, números de gols, impressionante. Eu cheguei a sonhar em ser o maior artilheiro da história do clube, não posso negar isso. Não foi possível, mas eu estou ali entre os 3 primeiros, é isso que importa e é isso que vai ficar aí gravado. Eu espero estar o máximo, eu espero ter o máximo de concentração e tranquilidade para desempenhar o meu melhor e que a emoção não me atrapalhe durante o jogo, para que eu possa fazer um grande jogo e me despedir bem e feliz. Gols, gols e mais gols. Luiz Fabiano também coleciona muitos cartões e brigas. Idolatrado. Luiz Fabiano! Luiz Fabiano! E criticado. Ídolo e pipoqueiro, ambiguidade resultado de uma paixão chamada futebol. Se tivesse conquistado títulos mais expressivos pelo Clube da Fé, além de um simples Rio-São Paulo e de uma mera Copa Sul-Americana, o camisa 9 talvez gozasse hoje de uma quase unanimidade. Gostaria sim de sair com título da Libertadores, do Brasileiro, mas eu saio satisfeito. Ainda assim, saio satisfeito por tudo que eu fiz. Se fosse tênis, talvez poderia ser diferente, mas como é coletivo, eu não saio frustrado, porque eu sei que eu dei o meu melhor e se não foi possível, talvez faltou alguma coisa. Teria faltado ainda nesse processo de desligamento uma conversa mais sincera, mais aberta com o atual presidente Carlos Augusto Barros e Silva? O Leco também acabou de entrar, entrou com grandes problemas para resolver. Eu entendo o lado dele. Também não estou aqui para ficar pedindo o porquê ou não porquê. O negócio é cada um viver a sua vida. Foi bom enquanto durou e está ótimo. É ali, bem pertinho do gol, que os dois se sentem mais à vontade. Luiz Fabiano, ao menos, terá o privilégio de dar adeus ao torcedor são paulino neste sábado, no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Rogério Ceni, pelo jeito, não. O goleiro continua com dores no tornozelo e corre o risco, inclusive, de encerrar a carreira no departamento médico. Eu tenho certeza que se ele tivesse uma pontinha de esperança, ele iria lutar para jogar, conhecendo ele. E aí fica a expectativa, né, de poder contar com o nosso capitão. Mas se não, ele vai
ter homenagens em jogos de despedida e todo mundo vai poder despedir dele durante esse mês de dezembro. Luiz Fabiano encantando a massa com seu futebol. Se cruzar, Fabigol está lá. Vacilou, fabuloso, é gol. É indiscutível a capacidade do Luiz Fabiano de fazer gols, tanto que os números mostram isso, terceiro maior artilheiro da história de São Paulo, segundo maior artilheiro no Morumbi, mas não é de hoje que esse casamento Luiz Fabiano e São Paulo chegou ao fim. Estava se arrastando por questões burocráticas, digamos assim. Não havia mais amor, já que a gente está fazendo essa metáfora do casamento por parte do São Paulo, e nem tanto também do Luiz Fabiano. Então é uma despedida amarga. Quando eu falo assim, foi bom enquanto durou, nada vai tirar o que o Luiz Fabiano fez pelo São Paulo, e agora tem que seguir a vida dele, em outro clube. O Luiz Fabiano também não é mais o mesmo, obviamente, isso faz parte, é natural, né? Você chega num ponto na carreira e, de repente, quando você precisa muito do físico, é normal um certo declínio. Mas ele ainda tem bola para jogar em qualquer outro clube. Aqui eu não vejo clima para permanência no São Paulo. Eu acho que clima também é fundamental para que a coisa possa prosseguir. Isso. O Luiz Fabiano sai do Morumbi e entra para a história do São Paulo. É um dos grandes ídolos de um clube. Veja bem, ele é um dos maiores artilheiros, é o terceiro artilheiro de um clube, e teve os maiores centroavantes, né? Ou alguns dos maiores centroavantes da história do futebol brasileiro, desde o Leônidas da Silva, né? Passando pelo Gino Orlando, pelo Careca, Serginho, enfim, é uma gama de centroavantes, artilheiros do São Paulo, de tirar o chapéu. E o Luiz Fabiano está ali, em terceiro lugar, quer dizer, isso aí representa muito. Sim. Né? E eu espero que ele realmente se dê bem em outro clube. O São Paulo, eu acho que a fase mesmo tinha se extinguido. Né? Merecia um tratamento melhor na despedida. Sem dúvida. Bom, por isso a gente convida você aí de casa para votar na nossa enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber o seguinte de você. Você gostaria de ter Luiz Fabiano no seu time? Sim ou não? Acesse o gazetesportiva.com e vote o resultado. Eu dou no final do programa de hoje. É que o meu querido Mojimirim caiu para a terceira divisão, mas se ele quiser jogar no Mojimirim, será bem-vindo. Será que ele iria? Você falou do meu time, né? No meu time ele cabe bem. O Luiz Fabiano? É. Cabe qualquer time. Bom, agora as mulheres vão tomar conta aqui do programa. Ainda falta muito tempo para o início da Olimpíada do Rio de Janeiro, mas a seleção feminina de futebol só pensa em conquistar o ouro em casa. O repórter Fernando Gavini acompanhou os trabalhos das meninas que nesse sábado vão enfrentar a Nova Zelândia no Pacaembu. Andressinha é a caçulinha da seleção brasileira. Aos 20 anos, tem hoje como companheiras de time ícones do futebol feminino brasileiro, como Marta, Cristiane, Formiga, jogadoras que ela assistia pela televisão quando era menina. Peguei a época lá que elas chegaram na final, né, da Olimpíada, do Mundial, então a gente chega aqui com o pensamento de tentar chegar numa final e buscar uma medalha de ouro, que é o que a gente está se preparando esse tempo todo. Por tudo isso, a gaúcha Andressinha é o orgulho da grande... Como é mesmo o nome? Roque Gonzalez é o nome, mas é uma cidade legal. 5.000 habitantes, é difícil encontrar no mapa, quase ninguém conhece. Quem puder conhecer, vai ser legal. Andressinha mora agora com a seleção brasileira, que virou permanente em janeiro desse ano. As meninas recebem salário da CBF e trabalham todos os dias com o técnico Vadão. No começo, a sede era Teresópolis, no Rio de Janeiro, mas desde abril, a casa delas é aqui em Itu. Pra gente é bom, né? O feminino aqui no Brasil não tem muita estrutura em alguns lugares. Aqui a gente acaba tendo tudo, fisioterapia, médico, à disposição 24 horas, alimentação correta, preparador físico, o Fabinho auxiliando a gente o tempo todo. Então, pra gente, pra nossa evolução na parte física, na parte tática. Evolução que o técnico Vadão viu em todo o time. O trabalho do dia a dia faz toda a diferença.
Nós avançamos muito do que quando eu cheguei, nós avançamos muito. Mas para ganhar a Olimpíada, nós não somos a seleção favorita. A favorita é os Estados Unidos, a Alemanha, a França, o Japão, né? Então nós temos ainda que evoluir um pouco mais para poder competir. Hoje eu tenho plena certeza que a gente tem condições de competir. Para vencer, nós temos que subir um pouco mais. Só as 7 atletas que jogam em clubes do exterior não participam da seleção permanente. Só se juntam ao grupo quando são convocadas nas datas FIFA. Cristiane, a Érica, a Andressa Alves, todas estão na França, a Marta continua na Suécia, a Bia continua na Coreia e nós vamos perder algumas atletas agora para a China. A Tamires foi para a Dinamarca. O que a gente lamenta um pouco é que trabalhando em conjunto facilita mais o entrosamento. Mas nós já estamos num patamar bem avançado nesse sentido e nós acreditamos que isso não vai afetar. Quem quiser ver de perto o atual estágio da seleção brasileira é só aparecer amanhã no Pacaembu. Tem amistoso contra a Nova Zelândia, mais uma etapa do desenvolvimento do time, que espera estar pronto para brigar por medalha em agosto do ano que vem, na Olimpíada do Rio de Janeiro. Se você for pensar pela estrutura do futebol feminino, pelo pouco desenvolvimento muito precário do futebol feminino, a gente não poderia nem cobrar resultado. Mas acontece que a camisa da seleção ela tem peso. E hoje nós temos ainda atletas de grande nível, né? Formiga, Marta, Cristiane, enfim. Nós ainda temos atletas que podem dar essa tão esperada medalha, mesmo as condições precárias do futebol feminino no Brasil. O que sem feminismo talvez nos torna ainda mais fortes, né? Essas meninas aí. Bom, o ex-presidente da FIFA, João Avelange, foi internado nessa quinta-feira no Rio de Janeiro. Aos 99 anos, ele sofre com problemas pulmonares. Segundo o boletim médico divulgado hoje, o estado de saúde dele é estável. No ano passado, ele chegou a ficar 4 dias internados pelo mesmo motivo. Avelange presidiu a FIFA de 1974 a 1998. Ele era presidente de honra da entidade desde então, mas renunciou ao cargo depois das investigações do negócio entre FIFA e a empresa de marketing esportivo ISL. A construtora Andrade Gutierrez aceitou pagar multa de R$1 bilhão na Operação Lava Jato em um acordo de delação com a Procuradoria-Geral da República. Eles assumiram que pagaram propinas em diversas obras, dentre elas as de estádios para a Copa do Mundo de 2014. O suborno era pago para que agentes públicos não colocassem obstáculos nos esquemas realizados pelas empresas. A informação foi divulgada hoje pelo jornal Folha de São Paulo. A empreiteira atuou nas reformas do Maracanã, do Beira-Rio e também do Mané Garrincha, além de ter construído a Arena Amazonas. Bom, mais um episódio desse Brasil contaminado pela propina, com popularmente chamado de bola, caixa 2, enfim, está presente em todos os setores da sociedade. Desde o síndico de muitos edifícios, passando... É uma contaminação total, porque virou moda no Brasil, como se isso fosse um processo normal, natural e fosse muito ético. Não é antiético e ilegal, inclusive. Então, estou curioso para ver o que a Andrade Gutierrez vai falar a respeito dessa propina paga durante a Copa do Mundo. Esse país, ele desde que foi descoberto pelo Cabral, ele é fruto da roubalheira, da corrupção. Porque a mentalidade, desde o colonizador até os imigrantes, é extrativista, é chegar aqui e pegar o que puder. Ele vai embora. E isso aí sempre aconteceu. O amigo mais jovem há de pensar que, mas no tempo, por exemplo, dos militares, não tinha o diabo, claro, uma ova. Havia muito, é que você não podia publicar. A grande vantagem do que se vê hoje, do que está acontecendo hoje, é que a Polícia Federal e a Justiça, o juiz lá do Moro e tal, o procurador, esse pessoal está tendo liberdade para poder trabalhar e buscar a fundo todas as mutretas que foram feitas nesse país recentemente. Essa é a grande diferença.
É um momento em que o Brasil realmente experimenta o que se chama de democracia. Exatamente. E que, graças a Deus, o governo federal não interveio. Não sei se por incompetência ou se por princípio, não interveio. Porque a gente sabe muito bem que o que assina a caneta que manda. E que várias vezes houve a intervenção que não permitiu que a Polícia Federal tivesse... Se joga para debaixo do tapete. Exatamente. Então isso é que a gente deve levantar mãos aos céus. Não é que começou agora, isso não é de agora, isso não é deste partido ou daquele. Sempre foi assim. A diferença é que a Polícia Federal não ia a fundo nas suas investigações e não recebia respaldo da Justiça. Hoje está acontecendo isso, graças a Deus. Chances de passar o país a limpo, né? E que não sobre pedra sobre pedra. E não é que só, pegue a todos. E não é só os brasileiros, não, porque isso aí está comprovado. Hoje tem um livro desse menino do Estadão, que é correspondente à Suíça. Ele é baita jornalista. Ele está lançando o livro dele hoje. Jamil Chad. Jamil Chad. Sou fã dele. E que ele mostra como é que esse processo ocorre, por exemplo, na FIFA. Oh, meu Deus do céu, outro dia o Beckenbauer, que era o protótipo da dignidade, sabe? Caiu na mesma esparrela, tá lá, recebeu dinheiro, deu propina para levar a Copa do Mundo para a Alemanha. Enfim, isso não é uma prerrogativa do brasileiro. Aqui acontecia e acontece com mais frequência porque é um hábito antigo. Lá acontece também, na Europa, nos Estados Unidos, só que eles vão pegando. Aqui não pegavam, agora estão pegando. Ótimo. Que chegue ao futebol também, que também não sobre pedra sobre pedra. Vamos falar de festa? Estão encerradas as votações dos jornalistas e os vencedores do Troféu Mesa Redonda já estão mais do que definidos. Você está curioso para saber quem foram os grandes premiados da edição desse ano? Então, por favor, já anote aí na sua agenda, dia 13 de dezembro, 9 da noite, domingo, aqui na tela da TV Gazeta, a gente vai exibir a festa para você. Mais uma vez, a Lux Color e a Baltec estão com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano. Então, imperdível, anote na agenda, 13 de dezembro, domingo, 9 da noite. Não vai perder, hein? Pois não vai dizer que a gente não avisou. Atenção, atenção criançada, se você ainda não se inscreveu para a edição da São Silvestrinha deste ano, corra literalmente, porque as inscrições vão só até dia 30, segunda-feira agora. Você pode se inscrever no site www.sãosilvestrinha.com.br. As provas acontecem no dia 19 de dezembro, na pista de atletismo do Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, no Ibirapuera. E domingão, a partir das 9 da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate, com a melhor cobertura da rodada do fim de semana, a projeção da segunda partida da final da Copa do Brasil e muito mais. E como o Garrafa já adiantou, temos também uma entrevista especial e exclusiva com o técnico campeão brasileiro, Tite. Se liga no que vem por aí. És grande no esporte bretão, o passado ilumina tua história. Da Vete vinha o professor, e agora? Vai sair mais gente? Eu digo, eu não sei. Eu digo, nós precisamos conversar com a direção, que eu também não sei. Corinthians do meu coração, tu és religião de janeiro a janeiro. Isso foi um ponto de uma retomada, um marco de uma retomada. De ser ou não ser o primeiro, ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Eu acreditava muito no título paulista, eu particularmente. O nível de futebol que a equipe estava jogando, ela vai bater campeã. Pelos teus rivais temido, pela tua fiel querido. Poucas vezes eu coloco assim que o resultado tem mais importância do que o desempenho. Para aquele jogo especificamente, eu coloquei, tipo, gente, o vencer esse jogo ele é fundamental. É ser também um pouco mais brasileiro. Eu vou te dizer qual é que foi o fator mais importante para mim acreditar no Love.
O passado ilumina tua história, ciente da tua missão. Se nós não fôssemos campeões, nós íamos pagar o mico da história. Corinthians do meu coração. Nós escolhemos um personagem para representar todos dentro do Corinthians na conquista desse Hexa, para falar algo para você, te mandar uma mensagem. Primeiro, ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Bacana, né? Aí você vê, né, um técnico de futebol com o mesmo, talvez até mais prestígio que muitos jogadores. O Tite chegou num estágio no Corinthians que ele tem a condição de ídolo. E falando em Corinthians, hoje está no shopping um telespectador que gosta muito do Gazeta Esportiva, pediu para mandar um abraço, corintiano. Aonde você estava? No shopping. Então, no Marcelo shopping. E Rafael, corintiano, sintam-se abraçados. O curioso dessa história toda é que o Tite, apesar de tudo que ele fez, os caras conseguiram mandar ele embora 2 vezes. Verdade. A primeira para trazer o Passarella aqui, que foi aquela coisa, aquela tragédia. Eu não me lembrava disso, é verdade. Que eu inclusive combati muito. Ele estava armando o time, aí mandaram embora. Turquia, não confiava muito. Aquela turma. Isso. Aí mandaram embora de novo, campeão do mundo, gente. Pelo amor de Deus. Mandaram embora. E foram buscar de novo. Sabe, o Tite é para estar no Corinthians como o Tele foi para o São Paulo. Que sabe como o Ferguson foi para o Manchester United. Depois de anos que ele já tinha parado, vocês ainda gritavam o nome dele no estádio. É a mesma coisa o Tite. A torcida adora o Tite. Pode mexer nele, não. E esse é o tipo do cara que você pode deixar, porque ele não é ambicioso. Ele não é pedante, ele não é daqueles caras que quer mandar, porque ao contrário, ele tem a preocupação sempre de dizer, quando você fala o time do Tite, ele fala, não, o time do Corinthians. Quer dizer, ele é muito sensato, ele é muito esperto para saber que essa é a conduta ideal para um treinador para ficar anos e anos à frente do time mais popular, mais polêmico, mais complicado da história do futebol brasileiro, durante anos e anos. Até que me parece que tomou jeito nas últimas gestões. Aliás, se você me permite também, você falou do Tele, me lembra um fato em comum entre os dois. O Tite, quando foi eliminado pelo, como chama o colombiano lá? Sei qual é. Enfim, foi eliminado da Libertadores na primeira fase, aquela fase eliminatória. Tolima. Poderia ter sido mandado embora. Foi mantido para ser campeão brasileiro e depois ser campeão da Libertadores do mundo. O Tele, no São Paulo, em 92, quase caiu durante a Libertadores, porque ficou 5 jogos sem vencer. O Tele, vou lhe contar um detalhe. O Tele foi mandado embora do São Paulo em 72, porque eles achavam, os dirigentes lá, de meia dúzia de dirigentes, inteligente para burro, achava que ele era muito mole, ficava mastigando o palitinho na beira do campo, era muito caipira, não sei o que, mineiro. Aí voltou e virou. Chamava de pé frio, né? É verdade, que é uma coisa absurda. E aí na Libertadores de 92, que foi o ano que o São Paulo ganhou, ele quase caiu porque emendou uma sequência ruim. Foi mantido, foi campeão do mundo 2 vezes e se tornou um dos grandes. A título de curiosidade, o que você achou da saída do Levir do Atlético Mineiro? Para o Atlético, absurdo. Uma cretinice, uma coisa sem tamanho. Inclusive, o rapaz saiu chorando lá do Atlético. Não tem o menor sentido. Vice-campeão brasileiro, foi líder durante praticamente todo o primeiro turno. Era o cara para continuar um trabalho, se é que há, porque isso não existe no Brasil, né? Projeto, plano, programação, não tem nada disso. É tudo vai da valsa. Perdeu jogadores importantes durante a competição, e estava lá, jeito honesto, inteligente, divertido, competente. O São Paulo tem que ir lá pegar ele, correndo. São Paulo que não tem treinador nenhum, não tem. E estendendo tapete vermelho para ele. Vamos conferir agora a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ter 3 jogos amanhã. O São Paulo recebe o Figueirense às 5 horas da tarde no Morumbi. Às 7h30 da noite no Maracanã tem Fluminense e Internacional.
E às 9 da noite, em Florianópolis, o Avaí vai enfrentar a Ponte Preta. No domingo, às 5 horas da tarde, jogam Vasco e Santos lá em São Januário. Grêmio e Atlético Mineiro em Porto Alegre. O Cruzeiro vai enfrentar o rebaixado Joinville, no Mineirão. E na Arena Pernambuco, temos Sport e Corinthians às 6 horas da tarde. Acontecem 2 outras partidas. Palmeiras e Coritiba jogam na Arena do Verdão. E a Chapecoense vai enfrentar o Goiás em Chapecó. E, fechando aí essa rodada, às 7h30 da noite, o Atlético Paranaense recebe o Flamengo em Curitiba. O Vasco entra em campo apenas no domingo em São Januário, quando encara o time reserva do Santos, já que o elenco do Peixe está todo envolvido aí na final da Copa do Brasil, né? Em situação delicada na tabela, o gigante da colina precisa vencer o duelo contra o Peixe e ainda torcer para que o Figueirense no sábado contra o São Paulo e o Coritiba no domingo contra o Palmeiras não vençam seus jogos. Caso uma dessas coisas aconteça, o time de Jorginho estará praticamente rebaixado para a Série B. Um dos destaques do time no ano, o jogador Nenê, falou com jornalistas sobre a dura missão do Vasco e também sobre os pontos positivos e negativos de enfrentar o time reserva do Santos. Acho que as vantagens são que os reservas não têm o ritmo de jogo que os titulares têm, né? Não tem o nome de peso, entre aspas, né? Que os titulares têm, mas a desvantagem é que eles vão estar querendo mostrar serviço, mostrar o seu futebol pro Dorival. E isso é um empecilho grande. O Santos tem um elenco muito grande e muito forte. Então acho que de qualquer maneira ia ser complicado. Então acho que seria essas vantagens e desvantagens, né? Cabe a nós fazermos o nosso trabalho e pensar no que temos que fazer de campo para conquistar a vitória. Não tenho o costume de ver, eu vejo os resultados, mas como é sábado, a gente vai estar na concentração, não tem como não ver, né? E vamos estar torcendo. Me desculpa aí, né? Mas isso é uma coisa muito frustrante, né? De você ter que depender de outros resultados, não só de você mesmo. Isso acho que deve ser o pior sentimento de você não adiantar o que você vai fazer nessa rodada, que eu acho que é essa rodada que vai definir, né? Se nós teremos chances até no último jogo ou não. Então é frustrante. Mas ok, é a nossa situação, a realidade, temos que pensar positivamente, acreditar que essas equipes não ganhem, espero que não ganhem e depois fazer o nosso trabalho no domingo. Bom, e como a gente já disse, por estar de olho aí na final da Copa do Brasil, o Santos vai mais uma vez ter uma equipe cheia de reservas para encarar o Vasco em São Januário. Por isso, Adriano Dolfi esteve no CT Rei Pelé acompanhando o treino do Peixe. Confira aí. Aqui na Baixada ainda repercute a final da Copa do Brasil, o primeiro jogo na Vila Belmiro. Em coletiva realizada agora há pouco, o técnico Dorival Júnior não estava disposto a falar do jogo final contra o Palmeiras. Mas eu insisti e perguntei sobre as declarações do adversário a respeito da arbitragem e também do presidente Paulo Nobre, de que iria realizar um DVD com os principais erros contra o Verdão. Vamos conferir a resposta do técnico Dorival Júnior. Nesse DVD foram incluídos também os 2 jogos do Fluminense ou não? Então, vamos pegar os 2 jogos do Fluminense, vamos pegar os 90 minutos do jogo com o Santos. E aí sim nós faremos um DVD. Nós tivemos um lance também que seria uma desclassificação. Fatalmente o Palmeiras jogaria com um jogador a menos desde o primeiro tempo e não foi assim que aconteceu. Então se alguém teria que reclamar também, seria o Santos. Nós não saímos totalmente satisfeitos com a arbitragem. Se tem alguém que foi muito prejudicado ao longo dos 90 minutos, em razão de tudo que houve, não especificamente de um lance ou outro, também foi o Santos. Então eu acho que o peso desse DVD aí teria que ser bem compensado e mostrado não só a situação da penalidade, que com certeza também deva ter acontecido. Na entrevista coletiva, Dorival Júnior confirmou que a equipe deve ser muito parecida com aquela que perdeu para o Curitiba no Couto Pereira na última rodada do Brasileirão. Os jogadores considerados titulares nem irão viajar para o Rio de Janeiro para o confronto contra o Vasco da Gama. Mas a minha intenção é
Não é poupá-los, não, é prepará-los mesmo para o último jogo, jogo decisivo. Nós não temos outra opção nesse momento e temos que buscar o melhor para o Santos Futebol Clube. O treinador confirmou um certo abatimento do atacante Nilson em relação ao gol perdido no finalzinho do jogo contra o Palmeiras. Nilson deve estar em campo em São Januário, enfrentando curiosamente a sua ex-equipe. Por falar em ex-clube, Vasco da Gama, que o técnico Dorival Júnior não esconde, tem um carinho muito grande em relação à sua passagem pelo Cruz Maltino. São equipes que marcaram muito na minha carreira, né? E tanto o Vasco quanto o Santos. É um jogo que eu não queria que acontecesse nessas circunstâncias, é natural. Tenho um carinho muito grande pelos dois clubes e sei o quanto é difícil para todos nós que dirigimos, né, num momento como esse. E todos os ingressos para a decisão da Copa do Brasil no Allianz Parque foram vendidos rapidamente. Mas isso não impediu a ação de alguns espertinhos que foram flagrados pelo próprio Palmeiras e vão acabar sem as entradas para assistir o duelo. Esse é o destaque de hoje no site GazetaEsportiva.com. O Verdão descobriu que alguns torcedores estavam recomercializando, revendendo, os ingressos nas redes sociais. 60 palmeirenses tiveram o plano suspenso e as entradas foram recolocadas à venda. Ainda tem mais gente sendo investigada pelo clube, hein? Mais detalhes sobre esse caso você vê lá no site. Me permite falar alguma coisa? A gente estava falando agora há pouco, de passar o Brasil a limpo. É o pensamento do brasileiro. Uma vez o Caco Barcelos falou, o brasileiro ele tem uma tendência, a sua maioria, claro, ao ilícito. Ponto. Sabe? É muito triste isso. O cara quer levar vantagem de qualquer jeito. Tudo que é ilícito. A música, tudo que é ilícito. Bom, é ilegal. É ilegal. Se a torcida só pensa na decisão com os jogadores, não é diferente não, tá? Tanto que os titulares serão poupados mais uma vez pelo brasileiro, no duelo contra o Coritiba. Por isso, Felipe Esboril tem as notícias do Alviverde. Não tem jeito, a ansiedade aumenta a cada dia. O Palmeiras está na final da Copa do Brasil, que será decidida na próxima quarta-feira. Por isso, pouco se fala no jogo contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, que será neste domingo. Menos mal para o lateral Lucas, que está suspenso da decisão e quer jogar no final de semana. Eu quero jogar, eu estou fora da Copa do Brasil. Já falei com o Marcelo sobre isso, pode contar comigo que eu quero jogar esse jogo contra o Coritiba. Até para passar um pouco essa ansiedade de não disputar uma final. Então eu quero estar em campo e vou entrar com tudo. Um time reserva deve ser escalado pelo técnico Marcelo Oliveira para o jogo de domingo. E quem precisa de uma força e tempo em campo é o jovem João Pedro, que deve substituir Lucas na final, recebendo uma força e tanto do companheiro de posição. Assim que acabou o jogo, eu dei um abraço no João Pedro e falei assim, chegada a sua hora, vai com tudo. Você vai arrebentar nesse jogo, pode ter certeza. E eu falo isso porque eu já vivi todas as situações que ele viveu. E eu sei o quanto ele trabalha, o quanto ele se dedica nos treinamentos, o quanto ele se entrega. Eu acho que ele já passou por momentos piores aqui no Palmeiras. O ano passado ele subiu muito jovem em um time que não tinha, que estava disputando uma zona de rebaixamento e ele fez o que fez. Não existe desconfiança em nenhum momento. Lucas já tinha tomado o terceiro cartão amarelo e no final da primeira decisão acabou sendo expulso. Um jogador trabalha duro para chegar até uma final de campeonato, então, já que não estará no gramado, deve ajudar o time de outra forma, nas arquibancadas. Vai ser difícil. Eu vou torcer muito, eu vou ser mais um torcedor do Palmeiras, que vou cantar, que vou vibrar, que vou tentar ajudar a equipe da melhor forma possível, seja no vestiário, onde for, agora é dentro de casa. Você pode ter certeza que a postura da nossa equipe será outra. Agora é 11 em campo e mais 40 mil apoiando do lado de fora e mais milhões em outros estados aí apoiando também. Então, a postura será totalmente diferente e também pelo fato
de que a gente precisa vencer o jogo, né? Sobre Gabriel Jesus, ainda continua incerta a participação do atacante na segunda partida da final da Copa do Brasil. Na próxima semana, o jogador será reavaliado para saber se terá condições de jogo. Tchau, gente. Até domingo no Mesa Redonda, tá? Tô sentada aqui na calçada. É isso aí. A gente se vê daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta, tá? Até já. Tomara que não tenha vazado o que eu falei. Ai, boa noite.